Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 4. Deixa eu te perguntar, você estava na nossa última aula? Recorda o que já foi iniciado: segmento da geometria plana, segmento da proporcionalidade. É um misto de cada. Professor, deixa eu puxar aqui na minha memória. Era aquele negócio das retas lá, paralelas cortadas por uma transversal. Eu acho que já deu até para vocês darem uma espiada ali atrás. Eu estou falando do teorema de Tales, que nada mais é do que analisarmos a proporcionalidade encontrada por todos aqueles segmentos que nós determinamos ao traçarmos retas paralelas e cortarmos estas por transversais. Vocês ainda lembram do conteúdo? Lembra não? Vamos fazer uma revisão bem bacana, vamos exercitar para caso ainda exista qualquer tipo de dúvida, você vai esclarecer agora com a gente. E trouxe muita atividade hoje. Vem cá, vamos iniciar. Voltamos, né, grande Gabriel? Seja bem-vinda Marivânia, que também estava presente na nossa aula, acho que pela manhã, ontem, isso mesmo, ontem. Grande Gabriel, meu boa noite para você também, seja bem-vindo. Prof, na tela, teorema de Tales, professor. Me recorda rapidinho, pode ser que tenha algum aluno que não participou da nossa última aula. O que a gente vai estar trabalhando, professor? Dentro do conteúdo, a proporcionalidade que nós visualizamos dentro dos segmentos que nós determinamos ao traçarmos retas paralelas e cortarmos estas por transversais. A utilização bem prática trouxe algumas situações, problemas, para fazer uma associação entre o meu cotidiano e a aplicação, que volta e meia o aluno pergunta assim para mim: professor, onde que eu uso isso na minha vida? Tem como? Tem, gente, tem como. Até porque quando a gente fala de proporcionalidade, a proporcionalidade ela sempre tem uma proximidade muito grande com o meu cotidiano. Professor, me lembra o conteúdo. Estou puxando aqui na memória, mas ainda não lembrei. Queridos, eu estou falando do teorema de Tales. Aquele, professor, que nós, ao traçarmos retas paralelas e cortarmos estas por transversais, professor, traçar aqui a primeira e a segunda transversal, V e W, nós determinamos em cima de cada uma dessas transversais aqueles segmentozinhos entre as retas paralelas. Faltou a retinha T aqui. Deixa eu só habilitar aqui a canetinha. Reta T. Faltou aqui. De onde para onde é que foi essa retinha T? Professor, nós determinamos o segmento Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Esse conteúdo ele é bem bacana até para você exercitar. Sabe por quê? Você pode escolher um dos processos que nós temos à nossa disposição para montar a proporcionalidade. O primeiro processo, que é o que é mais utilizado, é aquele que diz para mim que segmentos que estão numa mesma transversal obrigatoriamente são proporcionais. Tipo, professor, as transversais ali são as transversais V e W, não é isso? Então, obrigatoriamente, o segmento A e o segmento B, professor, eles estão numa mesma transversal. Segmentos que estão numa mesma transversal são proporcionais. O que é isso, professor, de proporcional? Quando dois números são diretamente proporcionais, eu posso escrevê-los na forma de uma fração. Ou seja, eu posso dizer para você que o A está para o B. Ou seja, colocá-los como se fosse uma pequena fração. O A está para o B. Vamos procurar outra relação de proporcionalidade aqui. Professor, pega a outra transversal. Opa, Marivânia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Fique à vontade, você está participando com a gente, com o Gabriel. Estou lembrando que você estava presente na nossa última aula aqui. Participou pra caramba com a gente aqui também. Seja bem-vinda. Gabriel, na outra transversal, eu tenho o segmento C, eu tenho o segmento D, não é verdade? O segmento C e o segmento D também são proporcionais. Também são proporcionais.
Estava de manhã também? Era isso que eu estava tentando lembrar. A Marivânia, ela estava pela manhã. Eu até comentei agora há pouco. Eu digo, será que era a mesma Marivânia? Eu digo, mas o nome deve ser, seja bem-vinda. Olha só, professor, aqui o senhor vai dizer que o A sobre B é diretamente proporcional ao C sobre o D, professor. Eu acabei de montar uma proporção, professor. Eu acabei de montar uma proporção. Ou, professor, eu poderia analisar essa mesma proporção. Será que é professora Marivânia? Não sei. Não sei, Gabriel. Será que é professora? Não sei. Já ela fala pra gente aí. Gabriel, diz uma coisa para mim. Ali nós analisamos aquela proporcionalidade. Marivânia também pode estar participando com a gente. Aliás, vocês que estão conectados, tanto pelo chat do YouTube, quanto pelo chat do IPTV. O que a gente aprendeu na última aula? Que segmentos que estão numa mesma transversal, aí é facinho, professor. Eu posso dizer que o A e o B estão na mesma transversal. Então, eu fiz A com B. Aí eu fiz logo na outra transversal, professor. O senhor pegou o C com o D, professor. Por quê? Porque eles estavam numa mesma transversal. Da mesma forma que eu analisei de cima para baixo, essa daqui a gente vai trabalhar mais, Marivânia, é como se fosse uma regra de 3. É porque fração e proporção, basicamente, elas passam a mesma ideia. A diferença da fração para a razão é que na fração a gente trabalha com a parte operacional e com a razão a gente trabalha com a parte da grandeza, ao que se refere cada um desses valores. Mas aqui eu só quero que vocês entendam como que a gente vai montar o Teorema de Tales. Por quê? Todas as questões dá para a gente resolver com aquele famoso cruz-credo, aquela multiplicação em cruz, que é nada mais, nada menos do que a propriedade fundamental das proporções. O que a gente está colocando aqui, professor? Que da mesma forma que eu escrevi A com B, aí eu fiz C com D, eu fiz de cima para baixo, não é verdade? Professor, o senhor poderia fazer de baixo para cima. O senhor poderia dizer, ou eu posso dizer que B está para A, assim como D está para C. Então, o sentido também é importante. Se você começar analisando de cima para baixo, na primeira transversal, na segunda transversal também tem que se utilizar de cima para baixo. Isso, Gabriel. Aqui é que a gente pode usar o hashtag para simplificar assim, porque aqui nós temos proporções. Professor, quais outras proporções nós podemos estar visualizando? Além dos segmentos que estão numa mesma transversal serem proporcionais, eu também posso afirmar que segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas são proporcionais. Segmentos que estão entre as minhas mesmas retas paralelas também são proporcionais. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver ali, eu não entendi. Aliás, nem tudo, deixa eu ver, foi o que a Marivânia colocou para mim aqui, ó. Tudo agora envolve fração com radiciação? Não necessariamente. Aí diz, aliás, nem tudo. Sobra um. Eu não entendi. Não entendi, Marivânia. Explica direitinho para a gente aí. Olha só. Aqui, professor, eu posso dizer que o A está para o C. Professor, eu posso dizer que o A é proporcional do C. Ou que o C é proporcional do A. Por quê, professor? Porque eles estão entre as mesmas retas paralelas. Assim como o B, está para o D. Temos aqui mais uma proporção, professor. Temos mais uma proporção. Você botou D para C ou D para B, C para A. Pode ser, Gabriel? Pode ser também. Então, o que é que eu quero que vocês recordem aqui comigo? Eu quero que vocês recordem que segmentos que estão em
uma mesma reta transversal são proporcionais. Segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas são proporcionais. E eu ainda posso analisar também, professor, o segmento total determinado pela soma dos dois segmentos menores. Ou seja, eu posso dizer que todo este lado aqui, professor, ó, todo este ladinho aqui, que é o A mais B, ele é proporcional de todo este lado aqui, professor, que é o C mais D. Então, eu posso dizer, toda vez que ele me der o todo, é proporcional com o todo do outro lado. Ou seja, A mais B está para C mais D, assim como. Aí você pega o lado de um lado de outro, professor. Assim como o A está para o meu C, professor. Ou, professor, pode também ser o lado para o todo, o lado para o todo. Vocês estavam na última aula? Vocês estavam presentes na nossa última aula? Nós apresentamos todos os processos que nós conseguimos visualizar no que tange ao Teorema de Tales. Mas para aprender mesmo, para desenvolver mesmo, a gente só consegue quando a gente faz atividades. E a gente vai escolher. Fora estes processos que eu acabei de apresentar para vocês, que estes envolvem conta, a gente também conseguia tentar, no meio da situação problema, verificar a proporcionalidade direta. O que é isso, professor? Sem conta alguma, a gente ia perceber se uma transversal comparada com a outra transversal se dobrava, triplicava, quadruplicava, ou até mesmo o processo inverso. Se ela se reduzia à metade, terça parte, quarta parte, aí vai. Por quê? Se eu consigo perceber essa proporcionalidade direta, eu tenho como chegar direto no resultado sem a necessidade da montagem da proporção. Aí você pode olhar, vixe, professor, eu vou ter que trabalhar com esse monte de letra? Não, não é bem assim. Cada uma dessas letrinhas é para representar os valores, professor, daqueles segmentos. Tipo essas questões. Vem cá, vamos treinar aqui para a gente entender melhor. Olha a primeira atividade. Eu tenho como descobrir, deixa eu ver se eu coloquei ela duas vezes aqui. Não, aqui já é outra. Vamos lá. Eu tenho como fazer essa questão de duas formas com vocês. Eu tenho como aplicar a proporcionalidade direta, porque eu já consegui perceber ali que nós temos uma proporcionalidade direta para encontrar o valor daquele X, como eu posso montar uma proporção. Como é que vai ficar a proporção? O primeiro caso de proporção é aquela onde eu verifico os segmentos. Foi rápido, fez direto, não foi, Gabriel? Pela proporcionalidade direta. O Gabriel já pegou a manha. Olha só. Segmentos que estão na mesma transversal aqui. Professor, o 2 e o 4 estão na mesma transversal. Então, eu posso dizer que 2 está para 4. Assim como, quais são os segmentos que estão na segunda transversal? Professor, é o 3 e o X. Então, 3 é proporcional do X. Eu escrevo 3 está para o X. Montei a minha proporção. Montei a minha proporção. Professor, e agora? Cruz credo, gente. Produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse vezes esse. Sempre que eu estiver no Teorema de Tales e eu quiser operacionalizar, eu vou montar a minha proporção. Vai ficar 2 vezes x vai dar 2x, que é igual 4 vezes 3 vai dar exatamente 12. Entenderam? Se não, pode ir no chat perguntar. E agora, professor? Só finalizar a conta. Aquele 2x lá, ele está dizendo para mim que o 2 está multiplicado com o x que eu quero descobrir. É uma equação do primeiro grau. Aquele 2, para sair da frente do x, ele vai passar para o lado do 12, só que vai passar dividindo. X vai ser igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6, professor. Acabou. Professor, como é que o senhor fazia de cabeça? Sem precisar fazer essa conta. O senhor acabou de colocar aí. Dá para fazer de cabeça? Dá.
Eu quero que você perceba quem é proporcional de quem. Olha só. Professor, aqui, o 2, professor, ele é proporcional do 4. O 2 é proporcional do 4. Eu quero que vocês percebam se existe alguma proporcionalidade direta entre o 2 e o 4. Professor, essa aqui está clara, é visível. O 4, professor, é o dobro de 2. Então, de cima para baixo, os valores dobraram. Ou seja, era 2 em cima, ficou 4 embaixo. Dobrou. A mesma coisa vai acontecer. Aqui é 3, o de baixo tem que dobrar. Qual que é o dobro de 3? Caraca, é mesmo, professor. O dobro de 3 é o 6, professor. Então, eu posso optar em fazer conta ou eu posso optar em montar, professor, lá a minha proporcionalidade direta, simplesmente verificando se algo dobrou, se algo triplicou, se algo quadruplicou, e você consegue concluir rapidamente qual que é o resultado da questão. Vamos lá? Próxima questão, professor. Será que tem proporcionalidade direta? Tem. Observa direitinho. Professor, olhando para cá, deixa eu ver aqui. Já conseguiram ver? Mais de 5 segundos. Aqui tem proporcionalidade direta. Professor, se o senhor analisar de baixo para cima, observa aqui comigo. Eu sei que o 12, ele é proporcional do 4, não é? O 12 é proporcional do 4. O 12 e o 4, professor, eu posso dizer que do 12 para o 4, ele está se reduzindo, professor, a terça parte. Ou seja, o 4 é a terça parte do 12 e o 12 é o triplo. O 12 é o triplo do 4. O 12 é o triplo do 4. Se o 12 é o triplo do 4, o 21 é o triplo do x. O 21 é o triplo do x. Ah, professor, estou começando a pegar a manha. Então, professor, daqui para cá, ó, para o senhor chegar do 12 para o 4, é só o senhor dividir por 3. Para o senhor sair do 21 para o x, é só dividir por 3. A proporcionalidade, professor, é que o 12 é o triplo do 4. O 21 vai ser o triplo do x. Logo, professor, o meu x, ele vai ser igual a 7. Professor, não consigo pegar essa ideia da proporcionalidade direta, não. Alguns já conseguem, já estão fazendo desse jeito, que é o ideal para evitar de você fazer conta. Mas, se você não consegue fazer a conta desse jeito, você faz a sua proporção. Como assim? Pega lá os segmentos que estão numa mesma transversal. Professor, ó, tem aqui, professor. Olha só. 4 para 12, professor. Vamos lá. 4 está para 12, assim como. Lembra que você também tem que ter o cuidado quando você está analisando as transversais. Como assim? Se você pegar uma transversal, que é a que a gente pegou agora, que é o 4 e o 12, eu comecei de cima para baixo. Significa dizer que na outra transversal, eu também tenho que pegar de cima para baixo. Montei minha proporção. Professor, faz aquela multiplicação em cruz? Isso mesmo. Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 12 vezes x, dá 12x, que é igual a 4 vezes 21, que dá exatamente 84. Professor, aqui vai ficar x é igual a 84 dividido por 12. Quanto é que dá 84 dividido por 12? Ó, o mesmo 7 que nós havíamos encontrado ali. Precisava dar conta? Não. Então, a gente orienta sempre tentar verificar a proporcionalidade direta, se existe essa proporcionalidade direta. Esse mesmo raciocínio da proporcionalidade direta, ele se estende à semelhança, a outro conteúdo da matemática, que é a semelhança de
triângulos. Eu raciocino da mesma forma. Beleza? Professor, foi? Vamos para mais. E essa aqui? Será que aqui tem proporcionalidade direta? Tem ou não? Direta, deixa eu ver aqui. Não, direta não tem não, professor. Direta, deixa eu ver, por 3. Não, direta não tem não. Quando eu digo uma proporcionalidade direta, é aquela que você já percebe os valores dobrando, triplicando, quadruplicando, ou seja, você chega super rápido ao teu resultado. Então, aqui é interessante nós montarmos a proporção. Vocês querem que eu monte qual tipo de proporção? Segmentos que estão numa mesma transversal ou segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas? Porque aqui eu posso fazer, ó. Eu posso dizer que o x está para o 14, assim como o 9 está para o 12. E aí, gente? Vocês entenderam as duas proporções que eu acabei de montar? Você pode escolher qualquer uma das duas. Ou eu faço x para 14, 9 para 12. Como foi que nós chegamos? Show, Gabriel. Como foi que nós chegamos nessa primeira proporção? Professor, essa primeira proporção, o senhor considerou os segmentos que estão numa mesma transversal. Ou seja, o x e o 14, x eu fiz com 14, porque eles estão naquela mesma reta, elas estão naquela mesma transversal. A mesma coisa com o 9 e com o 12. O 9 e o 12 estão na mesma transversal. Professor, de boa, eu acho que eu entendi. E aquele outro lá do lado, professor? E aquele outro lá, esse aqui, como foi que nós montamos essa proporção? Durante as aulas, nós colocamos para vocês que segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas também são proporcionais. Ou seja, o x vai com o 9. Por quê, professor? Porque o x e o 9, professor, eles estão entre as mesmas retas paralelas. Então, o x vai com o 9 e o 14, professor, é proporcional do 12. Por quê? Porque estão entre as retas B e C. Quem escolhe é você. Pode simplificar assim, Gabriel. Pode simplificar ali o 9 com o 12. Pode simplificar o 9 com o 12 na primeira, tá? O 9 com o 12, não, na segunda também dá certo. O 9 com o 12 pode simplificar ou o 12 com o 14. Tanto faz. Você que escolhe. Qual das duas proporções vocês acham melhor para desenvolver? O trabalho é o mesmo, professor. O trabalho é o mesmo. Se eu fizer produto dos meios pelos extremos na primeira proporção, aqui, professor, vou até separar aqui, ó. Cruz, credo. Aqui também cruz, credo. Você vai ver que ou uma ou outra, qualquer uma que você escolher, vai dar o mesmo resultado. Professor, vai ficar 12 vezes x, vai dar 12x, que é igual a 14 vezes 9. Dá 90, 4 vezes 9, 36. Professor, vai dar 126. 126, é isso? 14, 90, 90 com 36, é isso mesmo. 126. X vai ser igual a 126 dividido por 12. X é igual. O professor precisa dar exato a divisão? Pode ser, Gabriel. A simplificação sempre fica a seu critério. Simplificar antes ou simplificar depois. Ali vai dar 63 por 3, 63 por 6. Vai ficar 21 por 2. É isso mesmo. Prof, 21 dividido por 2, 10,5, professor. O valor do nosso x ali é 10,5. Vocês entenderam? Certeza? Pergunta, gente. É só perguntar no chat. Professor, a outra também vai dar o mesmo resultado, não é? O mesmo resultado. Se você fizer x vezes 12, ó, dá 12x, que é igual a 9 vezes 14, 126. X é 126 por 12. X é igual a 10,5.
Pode deixar na forma de fração sim, viu, Gabriel? Mas se você for deixar na forma de fração, você deixa sempre na forma simplificada. Ou seja, 21 sobre 2, professor. Pode deixar 21 sobre 2? Pode. Pode deixar 21 sobre 2, só tem que lembrar que simplifica. Pegar a manha, já escolheram qual que é o processo? Tipo aqui, professor. E nessa aqui? Esse tipo aqui, na aula passada, eu pedi que vocês tivessem um cuidado. Vocês recordam qual que é o cuidado com esse tipo de Tales aí? Com esse tipo de teorema de Tales, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? E se existe proporcionalidade direta ali, deixa eu ver, professor. Proporcionalidade direta, direta não. Tem que montar a proporção. Professor, vou montar um aqui. Estou vendo mais gente conectada. Vocês que se conectaram agora, vocês vão me dizer se está certo ou se está errado. Professor, o senhor pode dizer que x está para 12, assim como 8 está para 9. Está certo o que eu acabei de fazer? Isso, Gabriel, muito bem. Você lembrou. Eu posso dizer que x está para 12 e 8 está para 9? Fica certo? Fica certo aí se eu fizer isso aí? Erradíssimo, né, Gabriel? E, professor, mas o senhor não pegou ali, ó, o x e o 8 não estão entre as mesmas retas paralelas? Não. O 12 e o 9 ali, professor, não estão entre as mesmas retas paralelas ali, professor? Então, x para 12, professor, podia ser x para 8. Pode, x para 8, 9 para 12, será que ficava certo? E, professor, não ia dar certo, não. Por que que não ia dar certo? Eu expliquei para vocês que na hora que nós montássemos aquela proporção, nós tínhamos que ter um pequeno cuidado. Que cuidado é esse? Esse aqui, ó, esse aqui está errado, gente. Não está certo. Está errado. Oxe, professor, por que que está errado, professor? Por que que esse tipo, essa proporção que o senhor acabou de montar, está errado? Nesse exemplo, eu quero que você perceba que as retas transversais, elas estão se cruzando, gente. Toda vez que as retas transversais estiverem se cruzando, vocês vão ter que ter um cuidado. Qual que é? Na hora que vocês forem montar a proporção, vocês têm que montar a proporção obrigatoriamente com segmentos que estão numa mesma transversal. Ou seja, nessa situação aqui, o x, professor, ele vai com o 9, professor, porque o x e o 9 estão na mesma transversal. Eu vou até mudar a cor de forma geral para você acompanhar comigo. Nessa transversal aqui, professor, o senhor vai fazer o 8 com o 12. Nessa transversal aqui, o senhor vai fazer o x com 9. Ou seja, sempre obedeça àquela primeira relação de proporcionalidade. Se olhou Tales ali, olhei, professor. As retas estão se cruzando. Então, opa, tenho que ter cuidado. Qual que é o cuidado? Na hora que você for montar a proporção, monte com segmentos que estão numa mesma transversal. Então, o correto seria x para 9, que estão na mesma reta, dê até a coloração verde para você perceber isso, está para 8 sobre 12. Não vai botar 12 sobre 8 também, porque senão fica errado. Se você fizer de cima para baixo, eu fiz de cima para baixo. Ó, o x estava em cima, 9 embaixo. Quando eu for pegar a outra, eu tenho que pegar o 8 que está em cima, 12 que está embaixo. Agora só é fazer o cruz credo, professor, produto dos meios pelos extremos. Só fazer a multiplicação cruzada. Querendo simplificar antes? Pode, tá bom? Diminui a nossa conta. Professor, faz só a multiplicação lá. Vai ficar 12 vezes x dá 12x. 9 vezes 8, 72. Como é que eu finalizo a conta? Aquele 12x lá é 12 vezes x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai dar exato não, Gabriel, a conta? Deixa eu ver, você botou 12 com 8, 9 com x, tá certo. 9 vezes 8, 72. Prof, vai ficar x é igual 72 dividido, eu acho que dá exato, Gabriel. X é igual 12 vezes 5 é 60.
12 vezes 6 é 72. Professor, a resposta é que o valor do x é exatos 6, professor. É exatos 6. Você simplificou por 4? Mas se você simplificar por 4, o 12 e 8 ia ficar 3 sobre 2. Ia ficar 3 sobre 2, não era isso? Aí 3 sobre 2 ia ter o 9 lá do outro lado ainda. Ia ter o 9. É só ter atenção mesmo. Pegou a ideia? Fechou essa daí? Próxima, professor. E agora? Essa aqui tem proporcionalidade direta, gente. Essa aqui tem proporcionalidade direta. Essa aí não precisa fazer conta de jeito nenhum. Professor, que proporcionalidade direta é essa? Me explica esse negócio direito, que eu estou começando a ficar curioso. Professor, olha só em cima. Aqui, ó, gente, 9, 18. Você consegue perceber uma proporcionalidade direta? Proporcionalidade direta, gente, é quando você vê um valor comparando-se com o outro que é proporcional, dobrar, triplicar, quadruplicar. Aqui, professor, do 9 para o 8, professor, eu estou vendo que está dobrando, professor. O senhor fez o dobro. O 9 lá, o dobro dá 18. A mesma coisa vai acontecer embaixo. Aqui é x, aqui não é 4. Professor, aqui dobrou, ó. O 4 é o dobro do x. Lá o 18 não é o dobro do 9? O 18 não é o dobro do 9? É. Então o 4 é o dobro do x. Quanto é que vale o x, gente? X igual a 2. É o contrário, Paulo. Ó, 9 dobrou para o 18. O x dobrou para o 4. Entendeu? Mas o raciocínio você pegou. Beleza. Então, na nossa situação aqui, o nosso x, ele vai ter que valer... O nosso x ele vai ter que valer 2. O nosso x vai ter que valer 2. Pegou a ideia? Ah, professor, eu acho que eu não conseguiria fazer desse jeito. Então, você poderia montar uma das proporções. O 9 é proporcional do 18, o x é proporcional do 4. Então, eu podia fazer conta. 9 está para 18, assim como x está para 4. Ou eu poderia montar outra proporção aqui, outra. Eu poderia fazer entre os segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Tipo, o 9 e o x estão entre o A e o B. Então, eu poderia dizer que 9 está para x, assim como 18 está para 4. Tanto faz você resolver a primeira proporção ou a segunda proporção, que o resultado vai dar o mesmo. E como é que funciona o processo? Professor, facinho, facinho, ó. Isso é fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Assunto bacana esse, é bem tranquilo ele. Professor, vai ficar 18 vezes x, lembrando que nós estamos montando proporções. Se você quiser simplificar antes de multiplicar, você pode, tá bom? Então, 18 vezes x vai dar 18x, que é igual 9 vezes 4, 36. O 18 está multiplicando com o x, vai passar para o outro lado, dividindo. X é 36 dividido por 18. X, 36 dividido por 18. Dá 2, professor. Ah, meu amigo, mas se eu ver proporcionalidade direta, eu vou de proporcionalidade direta. Professor, e aquela outra proporção lá dá o mesmo resultado? Dá sim, gente. Faz comigo aqui. X vezes 18. 18x, aquela multiplicação em cruz. 9 vezes 4, 36. Está vendo que dá a mesma conta? X é 36 dividido por 18. X é igual a 2. Foi? Vocês entenderam? Vamos para mais? Está ficando bom? Vamos lá, então. Vocês já podem, mas a gente está conectado agora, pode participar, gente. E aqui, gente? E aqui? O que eu posso dizer aí, professor? Aqui as retas estão se cruzando, não estão, Gabriel? Não estão, Paulo?
Essa aqui eu preciso me preocupar em relação àquelas outras ou não? Essa aqui, professor, independente do processo, se você não se sentir seguro para achar a proporcionalidade, que nesse caso aqui não tem, porque nós temos duas expressões, professor, vou ter que montar a proporção tradicional. Eu te oriento, sempre que você for montar uma proporção de Tales aqui, você monte com segmentos que estão numa mesma transversal. Tipo, vamos pegar aqui os segmentos, professor, que estão em cima dessa transversal. Segmentos que estão numa mesma reta são proporcionais. Então, eu já posso dizer que o 10 e o 15 estão na mesma reta transversal. Então, eu digo que 10 está para 15. Deixa eu ver se eu coloquei... coloquei essa aqui, eu coloquei espaço. Assim como... Agora, eu vou pegar os segmentos que estão na outra reta transversal. Aqui, ó, professor. Assim como o 3x mais 1 está para o 5x menos 2. 3x mais 1 está para o 5x menos 2, professor. Cruz credo, do mesmo jeito. Tem proporção aí, não é? Só fazer devagarzinho. Então, vamos lá, professor. Aqui... eu posso estar simplificando antes aquele 10 e aquele 15, para diminuir um pouquinho a minha conta. Ou, se eu não quiser simplificar, se eu faz o 10 vezes o 5x menos 2 e o 15 vezes o 3x mais 1. Então, vai ficar como a conta? Vai ficar 15 vezes o 3x mais 1, que eu vou colocar dentro do parêntese, para que a gente possa realizar uma distributiva, é igual... Agora, vamos fazer a outra multiplicação. O 10 vai multiplicar com 5x menos 2. Vamos de distributiva. Professor, o 15 multiplica com o 3x, depois o 15 multiplica com 1. Aqui o 10 vai multiplicar com o 5x, depois o 10 vai multiplicar com o menos 2. Tem cuidado também com jogos de sinal. Professor, 15 vezes 3x vai dar 45x. 15 vezes mais 1 vai dar mais 15, que é igual. 10 vezes 5x dá 20x. 10 vezes menos 2, ou 10 vezes 5 dá 50, teacher. O vezes errado estava fazendo era o outro lá. 10 vezes 5 dá 50x. E 10 vezes menos 2 dá menos 20. Corrigir aqui. E aí, gente, o que a gente faz agora? Equação do primeiro grau. Eu já estava fazendo era o 10 vezes 2 de cabeça, Gabriel. Eu já botei, foi logo na primeira multiplicação. Professor, como toda e qualquer equação, o que tiver x vai para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo membro. Processo resolutivo de uma equação do segundo grau. Deu quanto a tua, Gabriel? 7? Vocês que estão conectados, concorda? Dá 7 mesmo o valor do x? O professor vai ficar 45x, não foi isso? Mais 15 é igual a 50x menos 20. Só estou aguardando 7 mesmo? Professor, passa o que tem x para o primeiro membro. 45x. O 50, quando vier para o primeiro membro, troca o sinal. Menos 50x é igual ao menos 20 e o 15 passa para o outro lado negativo. E agora? Finaliza aí, finaliza. Já tem um 7? Vai você que está conectado. Vê quanto é que dá o teu resultado. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água. A gente volta já já com mais Teorema de Tales. Até daqui a pouquinho.